Olá para você que tem acompanhado o Crescer Digital, especialmente esse nosso bate-papo sobre as disciplinas espirituais. Tem sido uma alegria poder trazer esse assunto para a conversa, juntamente com o Fábio Glaser, que me acompanha mais uma vez. E quero agradecer a tua companhia, a tua audiência. Se esse conteúdo de alguma forma tem abençoado a sua vida, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas, não se esqueça de tornar conhecido a este movimento que é todo organizado pelo Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista Água Viva, e o único propósito dele é chegar até a sua casa, chegar até as pessoas que precisam e que têm buscado uma vida mais próxima do Senhor Jesus, especialmente dentro desse assunto das disciplinas espirituais que nós temos trabalhado. Essa é a nossa terceira conversa. E a gente tinha deixado, né, no ar dois textos bíblicos que norteariam esse nosso bate-papo. Hebreus capítulo 12, apenas alguns versículos iniciais que nós trataremos aqui, e também o texto de Tito, capítulo 2, do verso 11 até o verso 15. E eu queria aproveitar esse momento inicial, Fábio, para deixar mais uma recomendação bibliográfica para o pessoal que tem nos acompanhado, um livro também sobre o assunto das disciplinas espirituais, é esse daqui, Crescer, os três movimentos da vida espiritual, de autoria de Henry Nouwen, né? Esse livro, Henry Nouwen explora não todas as disciplinas espirituais, mas ele explora a dinâmica da disciplina espiritual, né? Então ele tem uma estrutura, primeiramente, tratando disciplinas que falam do nosso eu interior e a formação do nosso eu interior. Depois ele trata de disciplinas relacionadas ao nosso próximo e depois as disciplinas relacionadas ao nosso Deus. E sempre pela lógica de um movimento, né? Então é um texto que fortemente recomendo, porque além de ser muito instrutivo dentro da tradição espiritual cristã, é um texto muito gostoso de se ler. Então fica aqui a minha recomendação: Crescer, os três movimentos da vida espiritual, de Henry Nouwen, publicado pela Paulina. Você acha muito fácil isso aqui para comprar pela internet. Fábio, é uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, Israel. Estou muito feliz de estar aqui. Valeu. Fábio, a gente tem pensado um pouco sobre as disciplinas espirituais, e algumas pessoas até podem achar que disciplinas espirituais têm a ver com o discipulado de Jesus e tal. É interessante como paira na mentalidade evangélica que ser um discípulo de Jesus é algo muito mais profundo. Quer dizer, é como se você tivesse a opção de escolher um tipo de vida cristã, um tipo de cristianismo mais profundo e etc., e que isso seria opcional. Algumas pessoas podem escolher isso, outras preferem escolher um caminho, vamos dizer, mais soft, mais light na caminhada de fé, né? Uhum. Como que você vê isso, Fábio? Na verdade, se a gente olha para dentro das igrejas, se a nossa experiência e nosso conhecimento vem apenas da observação, a gente realmente tira essa conclusão, porque a gente olha para dentro das igrejas, a gente vê algumas pessoas super engajadas, que até contribuem financeiramente, que até participam de algum ministério, aparecem fazendo uma coisa ou outra. E ver pessoas que estão menos engajadas, que só vão aos domingos, outras que só vão na Páscoa e no Natal, e a gente fica com a impressão de que realmente é opcional, né, o nosso nível de engajamento com a nossa fé, ele tem um leque de opções, ou muito engajado, ou pouco engajado, médio engajado, e que realmente o engajamento profundo, né, chamar alguém de discípulo é uma coisa muito exclusiva Uhum, para poucos que optam realmente por uma vida de sacrifício, mas assim, que não é para todo mundo esse radicalismo todo, é essa uhum. impressão que dá. É. E como se o discípulo fosse o beato, né, o cara que vai viver na igreja, e é uma associação perigosa, porque Isso. achar que o discípulo é igual a religioso, na verdade, é completamente equivocado. O Uhum. verdadeiro discípulo de Jesus é o que mais se afasta de uma vida religiosa e assim por diante, né. Ele vai experimentar a plenitude do que foi de fato o ensino de Jesus O Cristo. sentido da palavra discípulo, da palavra seguidor se perdeu, né, a gente se Uhum. chama de cristão, que é um termo bíblico também correto, mas assim, a gente não se chama mais de seguidor, de discípulo, né. É, Então é, esse próprio vocabulário nosso que acabou mudando com o tempo, é, fez a gente perder esse sentido de que todos somos seguidores, né, e ser é, seguidor é uma coisa só, não é, existem vários níveis de seguidores, a é, própria Bíblia fala disso. Se você me é. permitir, eh
O João 6, que é um texto do qual a gente estava discutindo agora há pouco, você não havia recomendado essa leitura, mas é um texto que, assim, do meu ponto de vista, trata justamente desse aspecto. Porque naquela época, seguir a Jesus era algo físico, né? Era realmente seguir, andar, né? Se ele estava se Literalmente. locomovendo, você se locomovia junto com ele. Então, essa questão de ser um seguidor de Jesus, ou não ser um seguidor, era visual, né? Assim, você percebia que você estava seguindo Jesus porque você estava caminhando com ele. E nesse texto de João 6, curiosamente, acho que esse texto não é muito popular, a gente não vê um monte de gente pregando ele, porque ele é um texto duro, né? Hum, Jesus está ali, eu não vou ler ele inteiro porque são muitos versículos, mas ele tá ensinando ali por volta do versículo 50, 50 e pouco. Eu vou começar aqui a partir de 54, Jesus falando, né? Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E ele continua falando, eh, e aí, por fim, os discípulos parecem se chocar com essa palavra dele, e ele se volta para eles e diz: desculpa, ele não diz, está escrito: muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Né? E a partir de então, muitos discípulos deixaram de segui-lo. Isso é o que o texto fala. Quer dizer, se Jesus fosse um influencer, hoje em dia ele Ele estaria preocupado, né, com estaria isso. dando um tiro no pé dele, perdendo todos os seguidores. É o contrário do que o influencer faria. Ele confronta os seguidores para ver a qualidade deles. Porque percebeu que o pessoal ali estava no consumismo espiritual Uhum. mesmo, o consumismo físico, queriam milagres, né? Enfim. E o texto depois continua, né? Versículo 66. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: e vocês também vão embora? Quer dizer, ele está ali querendo quase perder todos os discípulos a ponto Não de. facilita, né. No sentido de provar a qualidade dos seguidores. Jesus está interessado em seguidores de fato e não em quantidade de pessoas que se dizem estar com ele, né? E a gente sabe depois como esse texto termina, os discípulos obviamente ficam com ele, Pedro Uhum. faz um discurso bonito, enfim. Mas no fim das contas, essa questão da gente ser seguidor de Jesus, isso é uma coisa muito séria, é um compromisso de verdade. E Uhum. Jesus não está interessado em apenas uma vida religiosa, como você disse, apenas assim, acompanhar de longe, ver o que está acontecendo. Uhum. A gente pode até achar que está junto, Uhum. mas pode ser que na prática o nosso coração não esteja, né? A É. gente não tem essa prova física de realmente estar seguindo, então a gente precisa fazer um teste do nosso coração mesmo, né? Claro. Essa fala, de Pedro nesse texto eu acho fantástica, porque quando Jesus se volta para esse círculo mais íntimo de discípulos que ele tinha, que eram ali os 12, dos 12, 4 eram ainda mais próximos dele, dentre os quais Pedro está ali. Ele pergunta para eles, né: "E vocês não querem ir embora?", né. E aí a resposta de Pedro eu acho, muito significativa para nós. Ele pergunta retoricamente: "Para quem nós iremos?". Interessante, né, não é para onde nós iremos, mas para quem nós iremos. Somente tu tens as palavras de vida eterna, né. Eu gosto de pensar o discipulado nessa perspectiva, né. Não é o que você sabe, não é onde você vai, mas com quem você está, né. E a quem você pertence, né, é aquele que tem a palavra de vida eterna, aquele que Uhum. tem a palavra da vida de Deus, né, que agora está manifesta entre nós e acessível a ser vivida por nós. Quer dizer, como é que você vive essa vida eterna? É no discipulado de Jesus Cristo. O que significa, ser parte do reino de Deus, do governo de Deus, é estar debaixo do discipulado de Jesus Cristo, né. E um En reconhecimento de Pedro de que eu vou ter que seguir alguém. Quem que eu vou seguir? É um reconhecimento Exato, de que ele precisa de um senhor. exato, Né, que não dá para exato, viver sem senhorio. Alguma coisa a exatamente, gente vai acabar, se não for adorar a Jesus, a gente vai idolatrar alguma outra coisa e exatamente. se apegar a algum outro Deus, né. Exatamente, exatamente. E Fábio, essas palavras assim, quando a gente trata do discipulado, né, como ele pode ser transformador, como ele pode ser, essa compreensão pode ser um divisor de águas na vida de uma pessoa que às vezes viveu uma vida toda dentro da igreja,
sem se confrontar ou até mesmo sem ser confrontada com a realidade do discipulado e o Uhum. verdadeiro chamado de Jesus, né? Dallas Willard, num grande livro dele chamado A Grande Omissão, que é um grande livro, mas na verdade é uma coletânea de artigos que ele escreveu para Christianity Today. E ele tem um capítulo que ele fala sobre isso, né? Nós lamentamos, né? Estou usando as minhas palavras, né? Pela existência de um cristianismo sem discipulado, né? A ideia de que alguém vendeu a possibilidade de sermos cristãos sem sermos discípulos de Jesus, Uhum. né? E isso é terrível, né? É, Não é por aí que a gente quer se era caminhar, impossível naquele tempo, também é impossível hoje, mas a gente vive numa ilusão, ou vê nas igrejas uma ilusão, né? né? De simplesmente estar acompanhando e as pessoas acharem que são cristãs, de fato são seguidoras e não são, né? Exatamente. Bom, e o texto de Hebreus 12, Fábio, eu acho Vamos que lá. ele é bem significativo também para a gente adentrar esse universo confrontador, o universo que pode parecer até desconfortável para quem está muito acomodado na sua vida cristã, na sua vida de igreja, porque ele coloca em bastante intensidade a realidade da disciplina e de uma vida sob disciplina, né? O texto, eu vou ler alguns versículos iniciais desse capítulo e a gente vai batendo um papo sobre ele. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Até aqui por enquanto. O cenário que ele monta para falar da jornada do discípulo de Jesus, né? Alguém que se converteu a Cristo, alguém que se chama de cristão ou se chama de um discípulo de Jesus, precisa ter a clareza sobre a sua vida como essa imagem de um estádio cheio, né? Um estádio lotado. Existe uma competição de corrida que está ali, né? E ele coloca essa imagem de se livrar de tudo aquilo que atrapalha, né? De todo o peso que eventualmente a gente carrega nas nossas costas e que é contraproducente, não vai, né, nos levar àquilo que de fato é o nosso objetivo, né? E ele coloca o nosso objetivo com o cruzar a linha de chegada tendo Jesus como o nosso alvo, né? Uhum. Não desviar o nosso olhar nem para a direita e nem para a esquerda. O correr essa corrida 100% concentrados na pessoa de Jesus, sem deixar que absolutamente nada atrapalhe. E ele fala sobre esse correr com perseverança, quer dizer, obstáculos são esperados, motivos de desânimo são esperados, sofrimentos, dores são esperados, daí a necessidade da perseverança, né? O que é que te chama a atenção nessa passagem, Fábio? Esse versículo 1, para mim, ele é impactante. É a questão de se livrar de todo o peso que nos torna, a minha versão, estou lendo na NVT, nos torna vagarosos e do Uhum, pecado que nos atrapalha. Eh, Pensando de novo no que a gente estava falando, para uma pessoa que acha que é seguidora de Cristo, mas na vida, na prática, não se importa com isso, é uma vida desperdiçada. Paulo fala disso também em uma de suas cartas, quando ele menciona o desperdício de vida que não é, uhum, se a nossa esperança em Cristo está para esse mundo, né? Que é viver carregando esse fardo e tentando ainda de alguma maneira correr essa corrida espiritual. Essas coisas não combinam, é uma vida frustrante, é uma vida de prejuízo para os dois lados. uhum, Você não vai viver o que tem de melhor para esse mundo uhum, e você não vai desfrutar de ter uma vida de santificação, que é isso que o versículo está falando, né? Se livrar do pecado. Paulo chama isso de mortificar, né? O pecado, arrancar de nós o que não é aquilo que Deus quer que esteja. Então, essa preocupação com de fato, se livrar de tudo o que não é Cristo em nós,
essa perspectiva de que isso é algo muito prático e precisa ser vivido e torna a nossa vida de uma qualidade melhor. E não estou falando de qualidade de vida no sentido aqui humano, estou falando no sentido de, pô, a gente está comprometido com Cristo, vamos viver essa vida com Cristo da melhor qualidade que nos for possível, Uhum. né? E eu acho que esse versículo ele chama já imediatamente a atenção para esse aspecto. E afinal de contas, correr com perseverança depois é uma consequência disso. Não faz sentido correr com perseverança se eu estou todo entuchado, carregando um monte de tijolo e uma mochila pesada e Uhum. um monte de coisa que me Uhum. atrapalha. Não faz Uhum. sentido, né? Uhum. Mas a gente precisa ter essa consciência de que o pecado nos atrapalha. E às vezes é isso que nos falta, né? Sim, sim. É legal que o Novo Testamento nos dá algumas imagens, né, para a gente imaginar essa nossa vida, né? Essa da corrida é uma recorrente que aparece no Novo Testamento, né? A sequência do texto fala, versículo 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Você está animado, Israel, agora que você leu isso? A gente precisa se animar, né? Você sabe que isso é uma referência de Provérbios, né? E aqui é legal porque às vezes a gente recorda, né, os textos do passado. Por exemplo, a gente tratou de Hebreus, Deuteronômio 8, de 1 a 5, aqui nas nossas conversas anteriores. E uma das coisas que a gente aprende com esses textos do passado, da história de Israel, é que Deus está formando um povo, né? Essa é uma constante na Bíblia, né? A relação de Jesus com as pessoas que ele salva, que ele redime, que ele chama para perto de si, sempre é uma relação onde ele está formando essas pessoas, né? Isso, para mim, Fábio, muda de uma maneira muito prática a maneira como eu leio a Bíblia, né? A Bíblia deixa de ser um texto de informação e se torna um texto que visa formação, Uhum. né? Quer dizer, Deus não está na Bíblia nos contando curiosidades sobre cosmologia, sobre historiografia, sobre arqueologia, sobre física e Ou química. biografias Exato, curiosas. exato, como tantos às vezes, né, querem que a Bíblia faça Uhum. isso, tanto os opositores das escrituras como aqueles que acham que precisam defender as escrituras de um ponto de vista científico, coisas do tipo. É, ele está nos contando essas histórias para nos formar como seus filhos, nos formar como seu povo, né? E esta disciplina acontece, não só com as coisas que acontecem na nossa vida pessoal, mas por quantas vezes você, por exemplo, se sentiu confrontado pela palavra de Deus na leitura do texto? Uhum. Quantas vezes, com o coração aberto lendo a Escritura, nós percebemos o Espírito Santo nos, sabe, tomando pela mão e fala: olha, eu preciso ter uma conversa sobre os seus maus caminhos. Eu preciso te colocar diante de um espelho para que você veja quem verdadeiramente você é. Né? Então, isso faz parte dessa repreensão, dessa disciplina e essa é a convicção que a gente pode ter numa relação com Cristo, né? Se estamos sendo disciplinados pelo Senhor, isso não é uma manifestação da ira de Deus, mas isso é uma manifestação do amor de Deus por nós. Exato. Como um pai que ama os seus filhos, ele precisa corrigir os seus filhos, ele precisa formar os seus filhos à sua imagem, né? Essa comparação com o atletismo ela é muito útil, porque o atleta é aquele obstinado por correr, por vencer, e toda a vida dele está direcionada para isso. Então é óbvio que esse atleta ele vai fazer todo o possível e vai agradecer a todo o conselho que receber, todo o artigo científico que ele lê, que o ajude na alimentação, que o ajude com exercício físico, a ter um sono melhor, enfim, todos os benefícios que ele pode colher onde for possível para correr melhor, porque no fim das contas o que ele quer fazer é não ser impedido por nada que ele possa Uhum, evitar. uhum, E me parece que, para não falar dos outros, falar de mim ou falar da gente, que na nossa vida com Cristo, às vezes a gente não tem essa disposição, a gente não vai para uhum. a Bíblia, ou eu não vou para a Bíblia, buscando mais uma oportunidade de ficar mais parecido com Cristo, de me tornar um atleta espiritual melhor. Eu vou lendo já, às vezes, que nem você falou, buscando uma curiosidade ou querendo aprender algo novo, mas esse confronto, essa disciplina, a gente deveria buscar deveria ser um ânimo, Uhum. receber uma nova informação no sentido de algo que nos confronte e nos ajude a nos tornar menos humanos ou menos pecadores e mais parecidos com Cristo, né? Sim, Esse anseio por essa proximidade da nossa vida com Cristo, ele deveria conduzir a gente a ponto de a gente amar ser exortado por sim. um irmão,
amar receber uma instrução, algo que mude o nosso caminho, né? E amar toda vez que a nossa vida possa ser mudada na prática, né? Uhum, E desfrutar uhum. desse aprendizado no dia a dia mesmo. Sim, sim. Eu estava lembrando um salmo, eu me lembro do salmo, mas não lembro a referência de cabeça, onde, se eu não me engano, é Davi quem diz assim, né? Foi bom para mim ter sido disciplinado, castigado pelo Senhor, porque aprendi a obedecer, né? Ah, cara, é só pela graça que você vai encontrar amor, crescimento, né, vida, naquilo que parece o oposto, ter sido Uhum, castigado, ter sido disciplinado, né? Essa temática é muito legal, né? Porque como se a gente continuar na imagem do atleta que o autor de Hebreus colocou aqui, né? Todo atleta que se disciplina a atingir o seu objetivo, vamos pensar um atleta olímpico. Qual que é o objetivo de um atleta olímpico, se não o ouro olímpico, né? Então, se um atleta olímpico se dedica a isso, ele vai ter que passar por muitas privações. Ele vai ter que passar por muitas dores, muito sofrimento, né? Para chegar aonde ele quer chegar. E se eventualmente ele não consegue, ele vai ter mais 4 anos para se qualificar para uma próxima Olimpíada, para ajustar o que deu errado da outra vez, para tentar mais uma vez, uhum. né. Então, essa perseverança, essa constância na vida de um atleta, né, sabendo que ninguém atinge o ponto máximo em qualquer coisa que faça, sem pagar o preço, Uhum. sem pagar um preço, né. Com Cristo não vai ser diferente. Nós nunca desfrutaremos da vida plena que Jesus destina a nós que cremos, se não pagarmos o preço de abrirmos mão disso que supostamente, né, é uma vida, mas na verdade é uma sobrevida, é uma vida decadente, é uma vida doente para a morte, né? Sim. E só diante da vida plena é que a gente descobre que isso aqui é uma vida para a morte, né? Eu acho muito legal que você trouxe esse texto, esse assunto do sofrimento que aparece aqui no texto também, nesse contexto de disciplina, porque muitas vezes o sofrimento, ele, nesse contexto de disciplina, de igreja, com o histórico que a gente conhece da Idade Média, a gente pode achar que o sofrimento, ele tem que ser o ponto final da nossa busca por uma vida disciplinada. "Ah, eu preciso sofrer porque o sofrimento vai fazer ficar mais parecido com Cristo." Ou Sendo que vai amolecer o coração de Deus para ele fazer o que eu isso, eu vou quero, ganhar né? pontos, né. É. E o sofrimento, eu achei ótima a comparação que você fez, porque no caso do atleta, o sofrimento ele é simplesmente um produto ali, uma coisa que ocorre, e se não ocorrer, melhor, e se ocorrer tem que ser tolerado, mas nenhum atleta vai se gabar porque sofreu muito. Uhum. Não vai ficar contando quanto ele não comeu de chocolate, ou quanto ele teve que abrir mão do tempo com amigo, enfim, faz parte da vida dele. O atleta se gaba do tempo bom dele na prova, da melhora em performance. O sofrer pelo sofrer não tem sentido. Não. E a gente precisa enxergar isso dessa mesma maneira em nossa vida com Cristo. Uhum. Olhar para o sofrimento com bons olhos, saber que aquilo é um produto, ou o sofrimento pode ser um produto de que Deus está agindo em nossas vidas, mas não se perder nisso, não achar É, que existe valor no sofrimento, mas o valor está em outra coisa, né? O que o sofrimento está me isso, fazendo atingir. isso. Ou como diz Isaías 53 sobre o Messias, né? Ele verá o resultado do seu sofrimento e Uhum. então ficará satisfeito, né? Porque é pelo resultado final é que o sofrimento vale a pena, é que o sofrimento teve algum sentido, né? Então é legal a gente perceber isso, né? O fim não é ele mesmo, né? Mas é o que ele vai produzir lá no Sim. final, né? Esse tema, ele, se a gente se atenta a esse tema, ele aparece o tempo todo. O chamado de Saulo, depois Uhum. Paulo, também, né? Jesus falando para ele: "Você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome." É, E esse tema vai aparecendo, e Paulo vai falando disso o sim, tempo todo, porque ele sim, percebe realmente como o sofrimento acompanha o caminho daqueles que estão fazendo a exato, vontade do Senhor, né? exato. Bom, e só vamos encerrar aqui esse texto de Hebreus 12 até o versículo 13, começando aqui no 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso,
Tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. É lindo esse texto, né? Maravilhoso. E, bom, deixa eu te dar a palavra já. O que te chama mais atenção aí nessa passagem? A bondade de Deus, né? Porque essa Uhum. comparação o tempo todo com entre a maneira como Deus nos trata e a maneira como pais terrenos tratam os filhos. Sei que para muitas pessoas isso é um desafio, porque não tiveram bons pais ou Uhum. não têm bons pais aqui. É, mas ele faz a gente se relacionar muito bem com coisas que às vezes a gente não entende que Deus está permitindo que aconteça na nossa vida, enfim. Da mesma maneira que os nossos pais nos ensinam quando somos Uhum. ignorantes ainda, Sim. e a gente tem que aceitar e conviver com aquilo, e pela experiência a gente vai aprendendo que no fim aquilo é bom. E Uhum. depois, quando a gente se torna pai, então é assim, né, que funciona. Eu gosto dessa relação da gente ter que aceitar a disciplina de Deus com uma certa ignorância, né, ou de Uhum. viver em disciplina com uma certa ignorância, talvez não entendendo tudo, aceitando que Uhum. parte das coisas é misteriosa mesmo, a gente não vai entender tudo o que está acontecendo, mas que a bondade de Deus, ela perpassa tudo isso, e ela se sobrepõe, na verdade, Uhum. ela faz com que a gente desfrute eventualmente dos Uhum. frutos, do benefício disso, ou pelo menos que a igreja desfrute disso. E viver nessa fé, sabendo disso, eu acho que é maravilhoso. É um Uhum. aprendizado, né, não é de uma hora para outra, mas Uhum. é maravilhoso. É. É o que você mencionou, né? O texto de Hebreus 13 vai falar sobre a mortificação da nossa carne, né? Eu gosto de pensar nisso, né? Ser um discípulo de Jesus é, entre outras coisas, aprender a vivenciar mortes ao longo da nossa vida, né? Aquele negócio de se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é um convite a um discipulado que ao mesmo tempo é um convite para a morte do nosso eu, né? Uhum, A morte é um trauma. Ela nunca será uma coisa que a gente vai receber morte do nosso eu, e isso processualmente, quer dizer, são aspectos da nossa vida, são inclinações do nosso coração, são coisas que já estavam enraizadas na gente, consolidadas em nós como verdades pelas quais a gente vivia, objetivos claros que a gente já tinha para a nossa vida, para onde nós gostaríamos de chegar. E o discipulado de Cristo vai nos confrontar com isso, dizendo: não é nada disso, não é nada disso. Seguir por esse caminho é um caminho de morte, né? Agora é um outro caminho, e seguir este outro caminho é abandonar aquele caminho anterior. Quer dizer, é a gente ir aprendendo ao longo da nossa jornada que aquilo que um dia foi um objetivo de vida para nós, num projeto pessoal meu, agora que eu estou no reino de Deus, deixa de ser um objetivo e se torna um obstáculo para uhum. aquilo que é, de fato, agora o nosso verdadeiro objetivo com Deus em Cristo, né? Então, esse texto, ele é um grande incentivo para mim. Eu encaro esse texto como uma injeção de ânimo, né? Porque ele coloca uma legenda em uma experiência muito humana. Ser disciplinado, passar por dores, passar por sofrimentos, passar por períodos da vida em que a gente vai ter que se negar, se anular, né? Para um objetivo maior, isso não é prazeroso, isso não é agradável. E a palavra de Deus é realista. Não, você não vai sentir isso no momento como uma coisa agradável e gostosa, mas suporte, suporte.
Porque isso tem um propósito, isso está te levando para um lugar e a certeza de que está nos levando não para onde o nosso coração pecaminoso quer nos levar, mas está nos levando para onde Deus quer nos levar. E aí a convicção de que os planos dele sempre serão superiores aos nossos, de que o plano dele para esta nova criação, né, iniciada em Cristo Jesus, é infinitamente superior e que a gente não consegue nem imaginar, dimensionar essa realidade, né? Então é um texto que me coloca diante dessa realidade, né? Isso me faz lembrar, enquanto você estava falando, eh, daquele texto de Jeremias, talvez você lembre Hum, da passagem. eh, o povo está no exílio, eh, e quer, de qualquer maneira, que o exílio acabe, e a oração deles é para que o sofrimento acabe e saiam. E a palavra de Deus por meio de Jeremias é: não fiquem, construam casas, plantem, se multipliquem. Agora eu não lembro, estou parafraseando aqui, eu realmente não lembro do texto, mas é um convite ao povo para habitar no sofrimento. Quer é, dizer, uma coisa, é porque você falou suportar o sofrimento, e a gente tem que tomar cuidado, acho, também, para não transformar esse suportar no sentido de, assim, fecha o olho, aguenta firme que uma hora passa. Não, porque o sofrimento é didático. O sofrimento, ele precisa ser vivido. Às vezes, assim, Deus está ordenando o povo: abrace o sofrimento, habite no sofrimento uhum, e aprenda dele, né? O versículo 11 aqui diz: mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Quer dizer, existe uma oportunidade na disciplina. Existe uma chance. Às vezes, só suportar no sentido de aguentar é um desperdício. Você uhum, vai aguentar, vai se machucar e vai sair do outro lado igualzinho. uhum, O convite aqui é habitar, porque Jesus nos fortalece justamente para a gente viver como ele é, viveu, porque a saída do outro lado é de outro jeito. sim, E isso também eu acho, não sei, sempre me toca falar nesse assunto. É um é, negócio, eu acho, bonito demais. uhum, Até o sofrimento para sim, Jesus tem propósito, sim, né? Em sim, Cristo o sofrimento não é desperdiçado. Isso é. é demais. É o texto que você está citando de Jeremias, é Jeremias 29. E nessa carta que Jeremias escreve aos exilados, né, como você muito bem disse, né, é abraçar aquela realidade. É saber que, naquele contexto, até a carta condena os falsos profetas que estavam profetizando, motivados pelos desejos dos exilados, que era um exílio rápido e um retorno imediato para Jerusalém. E a carta fala, são 70 anos de cativeiro. Uhum. Quer dizer, a boa parte de vocês que hoje estão lendo essa carta, vocês vão morrer aí. Vocês não vão voltar mais. Talvez os seus filhos ou netos voltem, mas vocês já não vão voltar mais. Ou seja, destruir os sonhos, Acabou. né? Existe ambição. E o legal. Não, pode falar. Não, o que eu ia falar é só, na verdade eu te interrompi, mas eh, aprendam a viver longe dos sonhos de vocês, né? Isso, Aprenda isso. a não perseguir a ambição de vocês É, principal como propósito de é, vida. É de tirar o chão, né? Pra gente, talvez a gente não se relacione tão bem, mas para eles estar longe do templo, enfim, daquela isso, vida que eles isso. viviam, era inimaginável, Aprendam a viver na terra do exílio. Aprenda a viver como exilados, né? Despatriados. É isso que vocês são. né? E aí a carta de Jeremias, né? É, casem, deem seus filhos em casamentos, tenham netos, construam casas, plantem jardins. Olha que bonito isso, Não, né? e plantar é arte, né? É, Assim, se dediquem à coloca arte. beleza na vida de vocês Exato. e trabalhem para a prosperidade da cidade. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade. Então trabalhe para o bem da terra do exílio, né? Da terra que Dos destruiu, gentios, dos exato, gentios. da terra que destruiu os sonhos de vocês, a memória de vocês, que está tentando destruir a cultura e a identidade de vocês. Trabalhe para o bem dessa terra, para a prosperidade dessa terra, Uhum. né? O legal, cara, é que tudo isso que Deus faz, né? Quer dizer, esse habitar o sofrimento e, como você falou, esse suportar, mas no sentido de um perseverar, e não persevera quem não tem esperança, né? Então a ideia é suportar este sofrimento sabendo que, né, há um futuro, há um Deus. E aí o 29:11 de Jeremias é o que fala, né? Porque sou eu que sei os planos que tenho para vocês, né? Uhum. Planos de lhes fazer o bem e não de lhes causar dano. Planos de uma vida próspera para vocês, né? E de dar para vocês um futuro, né? É interessante porque Pedro, no Novo Testamento, chama os cristãos de exilados. Vocês são os dispersos pelo mundo.
vocês são os despatriados. Uhum. Vocês esperam a pátria celestial. E cada um de nós habita numa pátria terrena. Quer dizer, a imagem do exílio é muito viva para os cristãos. Deveria ser, pelo menos, né? E nós temos um compromisso histórico com o lugar aonde nós construímos a nossa vida. Mas sabendo que isso aqui não é definitivo. Que não é para esta vida, não é para as propriedades que a gente constrói, não é para as coisas que a gente acumula, não é para isso que a gente vive, né? Na verdade, a gente vive para uma outra realidade, né? Uhum. E esta visão que a gente tem da nossa verdadeira pátria celestial, o reino de Deus, é o que nos anima, o que dá sentido e propósito para a forma como nós vivemos aqui e Sim. agora, né? Maravilhoso, hein? Fábio, a gente tinha o texto de Tito 2, de 11 a 15, mas a gente começa a nossa próxima conversa com ele. O nosso tempo já deu uma estouradinha aqui, mas eu agradeço, Fábio, agradeço a você que nos acompanhou até esse momento. Vamos seguindo juntos e na nossa próxima conversa a gente vai começar falando sobre este processo. A gente vai, a partir desse texto super didático de Tito 2, de 11 a 15, trabalhar um pouquinho com essa estrutura, né, planejada pelo próprio Deus, com a qual ele está construindo em nós essa nova vida por meio da escola que Jesus Cristo nos matriculou, uma escola do Espírito para a transformação da nossa vida, nos preparando, né, para esta que é a nossa nova realidade, a nossa nova criação. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.